Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, aberto para todo o mundo. 286, Guilherme. É Nós isso? às vezes esquecemos da nossa pedalada, É verdade. mas já são 286 de longo formato e nem sei quantos é que são de rapidinhas. 210, pá aí. Hã? 210, 210? sim, Ok. de especiais. Acho que é isso. Estamos a ficar veteranos do podcast. É verdade. Já temos quase as nossas 10 mil horas para se ficar especialista em alguma coisa. Ainda não, ainda falta muito. E depois vamos diversificar, vamos criar um império de podcasts. Vamos começar a fazer podcasts de cozinha, Sim, de relações, de paternidade, sim. não De é? viagens, É isso. de golfe. É, Só de porque golfe, o exatamente. patrocinador devem pagar bem nessas áreas. Tu imaginas-te algum dia a jogar golfe? Se envolver álcool. Assim vai haver algo. Sim. Imagina, estás com os teus amigos a beber umas cervejas e a dar umas tacadas. É. Capaz de ser engraçado. Há um beat do Robin Williams sobre como é que os escoceses inventaram o golfe. É. Que é um gajo todo bêbado e que diz: tive uma grande ideia, bora tentar acertar uma bolinha pequena com um pau 18 vezes. Yeah. Isto contado por ele tem mais piada. Sim. Mas realmente parece uma coisa inventada para um gajo que está todo bêbado com os amigos e Sim. está aborrecido no bar. Mas todos os desportos são um bocadinho assim, não é? Pensares, o futebol também é um Sim. bocado estranho, não é? Pôr aqui umas redes, Sim. e depois o basquete também. Em vez de ser com o pé, tal a gente faz E com a acertar mão, num buraco. podes bater assim no chão e depois pomos assim um aro alto. É tudo meio estranho como os desportos são inventados. Realmente começou tudo com pessoas que estavam bêbadas numa casa a passar passagem de ano e não havia nada para fazer. O aborrecimento dá origem a coisas giras. Sim. E hoje em dia as pessoas não estão aborrecidas. Estão sempre entretidas com fast food de entretenimento. Olha, por falar nisso, ontem vi um episódio ao vivo que tem um bocadinho a ver com isso, da ideia de estar sempre ocupado. Que eu normalmente, quando vou buscar o meu filho à escola, atravessamos sempre um parque e vimos um gato. E o gato está na fase de veículos pesados e animais. Portanto, se vir uma escavadora com um elefante, era um momento áureo. A escavadora a levantar o Exatamente, elefante. era a melhor coisa do mundo. E vimos um gato. E ficámos a ver o gato. O gato estava a brincar na terra e não sei o quê. E ficámos a ver o gato. Pá, sei lá, 2, 3 minutos o gato. E de repente apareceram duas miúdas, vão ter 17, 18 anos. Viram-nos a ver o gato, pararam, puxaram os telefones, as duas. Começaram a fazer vídeos e fotos do gato. Sim. E eu comecei a olhar para elas e disse, ok, em algum momento elas vão olhar para o gato. Acabaram de filmar e de fotografar o gato e começaram a ver as fotos do gato no telefone uma da outra. Sim. E foram-se embora e não olharam para o gato uma vez. É. Achei extraordinário aquilo. Como as pessoas vão aos concertos e estão a filmar Sim. o concerto inteiro e a ver o concerto Sim. pelo ecrã do telemóvel. E repare, eu não estou a fazer isto numa constatação de um ponto de vista crítico, social, tipo do género, como tu dizes, pessoas que estacionam em segunda fila ou cospem para o chão. Né? Não é isso, é realmente... Sim, já não estou a prejudicar ninguém. Sim, Só não é isso, mas é um ato assombroso enraizado. que tu prefiras ter uma experiência através de um filtro que claramente não é tão fascinante como estares a ver ao vivo, não é? Aquilo, podes ter 3 câmaras lá dentro, mas não é a mesma coisa com o olho humano. E estava a pensar que impacto é que isso não terá na tua própria experiência do mundo e na tua mundividência, porque uma das coisas que está super estudada é o nosso contacto com a natureza e com o nosso meio. Tipo, quando tu estás na natureza, sentes-te bem, faz parte, o Homo sapiens, não é? O bem-estar. E também da parte cognitiva, se tu estás constantemente a ver o mundo através daquele pequeno ecrã e a filtrá-lo através daquele pequeno ecrã, isso deve ter algum impacto na forma como tu vives e como vês o mundo, imagino eu. É a primeira fase para a grande transição, onde que passamos a viver na rede. Agora, imagina que quando vivermos numa simulação
em que tudo é possível, todos os mundos e cenas assim, sci-fi, será que as pessoas nessa simulação também vão escolher ter um telemóvel simulado para tirar fotos simuladas? Certeza. Porque há aqui uma diferença. Não sei se te lembras da personagem do Matrix, do gajo que trai o Neo. O gajo disse: só quero voltar a sentir um bife, um bom bife, não é? E o bife, ele está a falar do bife simulado, porque ele está na realidade, não é? Como tal, o que acontece é a tua consciência, mesmo simulada, é verdadeira, porque é aquilo que tu sentes, não é? A consciência dele no Matrix é igual à minha aqui, porque o sabor do bife é igual ao mesmo sabor do bife. Mesmo que já saibas que é uma simulação. Exatamente. No caso delas é diferente, elas estão a optar por um filtro por cima da realidade. Portanto, a percepção delas da realidade não é genuína, não é a realidade genuína. Sim, não, para elas aquilo é o bife. O tirar a foto ao gato é um momento de prazer, é o bife. Claro. E, portanto, mas o bife, mas é um sucedâneo do bife, porque o bife é o gato. É tu veres o gato, sem o filtro. Certo? Não sei, depende do que elas tiram mais prazer. Ou seja, se lhes tirarem aquilo e se lhes tirassem o telemóvel, eles se calhar não aproveitavam tanto o momento. Se calhar não olhavam para o gato. Se não houvesse um motivo para tirar foto, sim, não olhavam para o gato. Se eu não tivesse parado a olhar para o gato com o meu filho, ou seja, elas perceberam que havia um foco de atenção ali. Não é? E portanto, se a atenção é suscetível de ser registado. E mais, se é suscetível de ser registado, é que não basta tu teres a percepção do que está a acontecer. Tu tens que partilhar com alguém para a experiência ser válida. E gatos dá sempre likes nas redes sociais. E gatos dá sempre likes. Se calhar ainda não tem idade para mostrar as mamas, tem que pôr gatos para ter likes. Muito bem. Mas olha, já que estamos a falar tu falaste da passagem para vivermos na rede. Eu não sei se não é a passagem para... Ou para a destruição. Ou para... chegar aí. Claro, eu estava a pensar porquê? Porque eu acabo de chegar do ginásio e continuo... Eu sei que me tenho repetido, mas continuo fascinado com o microcosmos que é o ginásio. Ou seja, o tipo de fauna que prolifera no ginásio. E eu sinto-me um bocado como o Darwin, mas em vez de estar a estudar a evolução das espécies, estou a estudar a desevolução das espécies. Né? E hoje vi, só um pequeno apontamento, hoje vi um gajo a treinar com um gorro de lã. Sim. Não viste lá o gajo de óculos escuros? Já vi o gajo de óculos escuros, já é isso que eu ia dizer. Atrasado, vi o gajo de óculos escuros. A não ser que tenha algum problema, tipo hipersensibilidade à luz e não sei o quê. Pá, se não é duche. Vi o gajo de óculos escuros. Vai para olhar para as gajas, pode ser. Vi um gajo de chapéu de beisebol ao contrário, que também não devia ser permitido para pessoas com mais de 10 anos. Não. Mas porquê tu treinas com um gorro ou com um chapéu? Isso é que eu não percebo. Para quê? Qual é que é o efeito? Para suares mais? Não, é só para o estilo. É para o estilo? Sim. Ou então são tipo carecas aqui, querem tapar. Sim, mas o gajo que tinha gorro era totalmente careca, era um daqueles gajos de shaved head. Acho que é só para o estilo. Ok. Uma malta que treina com o Woody posto, com o carapuço. E vi um gajo a filmar-se ele próprio com tripé. Ele montou o tripé, meteu o telefone e tipo estudou o ângulo e depois estava-se a filmar. Pois, pá, percebo, imagina se é o trabalho dele. Se o gajo é PT e tem seguidores e quer pôr os exercícios, mas mesmo assim é tipo, pá, vai para um ginásio mais privado. Eu acho que o gajo não era PT. Eu acho que era até só. Porque, pá, tu estás a filmar ali num... Eu posso não querer aparecer num vídeo, não é? Eu notei porque eu claramente estava no ângulo do gajo. É um bocado... É mais por isso, porque se não fosse isso, pá, está-se a filmar, pronto, um gajo pode achar ridículo, mas não está a fazer mal a ninguém. Será que ele vai para casa e depois bate-me a ver o próprio treino? Sim. É daqueles que pinam ao espelho, tipo, a fazer flex. Mas a mim o que me continua a irritar mais é a sauna. Continuo a não perceber a necessidade de andar lá de pelota ao Léo. E no outro dia vi uma coisa, pá, tive isto a um bocadinho de dizer alguma coisa. Eu entro na sauna. E estava um gajo a chupar a pizza do outro. Antes fosse. Estava um gajo deitado nos bancos, portanto a ocupar 3 lugares. Ou 4, todo nu, completamente nu, ali deitado. E eu ainda tinha um lugar lá em cima, normalmente vou lá mais para os bancos de cima. Entrei, sentei-me, a seguir entram 2 pessoas e aquilo estava cheio e o gajo não se senta e as pessoas ficam ali em pé. E o gajo está ali, sentado, olhou, viu que entrou pessoas e está ali. E eu, pá, tive isto, tipo, man, levanta-te, caralho, olha as pessoas. O ginásio é um excelente sítio para tu veres. Só que depois não quis andar à porrada com ele todo. Um gajo todo nu na sauna, não é? Imagina tu teres que andar à mesmo que eu ganhasse, não era fixe. Imagina, tens que andar à porrada com um gajo todo nu numa sauna. Sim.
Depois o gajo Ainda por cima, eu sou mais de agarrar, estás a ver, do que de aquilo agora tem lá aquelas brasas, não é? Imagina o gajo que ia em cima daquilo, queimava a pizza. Olha, isso era bem feito. Mas... E uma coisa que também me irrita, já aconteceu, não é? Que às vezes as pessoas... Vai lá para fora, vai lá. Zay tentou... Vai lá a bolinha, vai lá a bola. Fica aí, Zay. Aquilo tem as brasas, não é? Que dá para meter água. Sim. Aquilo fica mais quente. Mais, pelo menos a percepção de calor, porque a umidade aumenta. E as pessoas normalmente perguntam, olha, posso pôr aqui? Claro. Porque às vezes aquilo manda uma jarda que fica insuportável para algumas pessoas. E há filhas da puta que não perguntam. Pá, e eu fico lá, mano, isto não é tua sauna. E depois, ainda pior, ontem entrou um gajo, chegou lá, espremeu os calções de banho para essa merda, que ficou a cheirar, tipo, aquilo devia ter fibras do calção de banho. Ficou a cheirar a pizza. Não, mas tipo a plástico, ficou bué quente e o gajo baza logo. Ou seja, o gajo foi lá, espremeu, teve lá 30 segundos e vazou. O ginásio é duas coisas. Eu falei do microcosmos há bocado da desevolução humana, mas é também um lugar onde tu percebes quanta gente se está a cagar para o próximo. Porque é um lugar de muita partilha, não é? Tens de partilhar um monte de coisas. E está a cagar, a maioria das pessoas estão-se a cagar. Deixam os pesos nas cenas. Sim, tipo, exatamente, os pesos nas cenas, estão sentados no... Se bem que eu ia, até acho que toda a gente devia deixar, e os monitores que andam lá que não fazem um caralho, que andam só a ajeitar as costinhas das meninas. Por acaso há uma monitora que já a vi sempre a arrumar coisas, por acaso. Deve ser a única. Não, tem que arrumar. Mas então tens isso, nós já falámos aqui várias vezes, dos gajos que estão nas máquinas e esquecem-se que estão a treinar e estão 5 minutos no Instagram. E eu acho que aquilo é uma excelente montra de como é que a maioria das pessoas, não sei se é a maioria das pessoas, mas há muitas pessoas que está-se a cagar para a coexistência em sociedade com os outros. Pensam que é deles. Estou a pagar. Estou a pagar bem. É tudo meu. Os outros também são, não é? Pois é. Tudo meu. Faço o que quero. Muito bem. Olha, tive o privilégio de poder espreitar o novo projeto do Gandim e tenho a dizer que estou muito impressionado de teres a coragem de mudar do hip-hop para o sertanejo. Sim. Acho que as pessoas vão ficar impressionadas, não é? Sim. Por acaso já pensei nisso, fazer um álbum sertanejo. Porque acho que tem um potencial cómico muito grande, é muito mais fácil de fazer as letras para o sertanejo. Mas olha, por falar em letras, tenho que tirar-te o chapéu. Tu estás só a ver um tema, mas já se tinha percebido isso no primeiro, não é? Não é novidade. Mas estás um letrista filha da puta, deixa-me dizer. Ora, muito obrigado. Muito obrigado. Um gajo que consegue rimar idóneo com unicórnio, é de lhe tirar o chapéu. Mas não é só por causa das rimas, é por causa de tudo. Estou muito curioso para ver este álbum e imagino que as pessoas que te ouvem também. Sim, estou quase a acabar. Faltam gravar 2 temas, depois alguns refrões, 2 participações especiais. Já tenho um gravado, faltam 3. Hoje devo gravar outro. E é isso, vão ser 7 músicas. Depois vou começar a gravar os vídeos para a semana. E é isso, para sair em janeiro. Mas até lá, na segunda semana de dezembro, conto anunciar as primeiras 2 datas do Gandim ao vivo, Lisboa e Porto, que vão ser em março. E devo pôr os bilhetes à venda logo agora em dezembro. E depois devo anunciar as datas seguintes, o resto da tour, que vai ser sempre uma tour mais pequena do que é de stand-up. Anuncio lá para janeiro, quando começarem a sair os vídeos. Tu achas que outros rappers portugueses torcem o nariz a tu apareceres e a fazer rap e a fazer as letras possivelmente melhores do que... Não são as letras, as músicas também, não é? Ouvi algumas vezes e estava a ouvir não só o flow, o beat, a composição, o gajo com quem tu trabalhas, o produtor. Eu não conheço, mas percebes que o gajo é bom. É bom, sim. E achas que torce o nariz? Então vem aqui um gajo que faz comédia, está aqui a fazer rap melhor do que muitos rappers. Acho que sim. Acho que, aliás, deu para perceber isso por algumas... Houve quem falasse aqui e ali do álbum, mas também tive rappers que eu na altura falei e ainda mostrei as primeiras demos, que foram porreiros e elogiaram-me, tipo, olha, está muito fixe aí, até as barras estão boas, tens aí cenas muito fixes. E depois houve malta que disse mal, mas sim, sei que para aqueles que têm o ego mais inseguro, que pode ser... Foste mijar no território deles? Sim, e a verdade é porque muito do rap perdeu a essência das letras, não é? É o beat, é a vibe, é ser catchy. Já não tem letras, tipo a malta hoje em dia, os rappers que estão a bater fora um ao outro, não é? Aqueles tipo Sam da Kid e esses gajos que escrevem muito bem, o resto
Pá, a verdade é que têm letras mais fracas. Não é só as rimas, a letra toda em si é mais fraca e fala sempre das mesmas merdas. As músicas são todas ego-trips ou músicas de amor. São 90 e tal % das músicas de rap. Já não há outros temas, não há a criatividade, perdeu-se um bocadinho. E portanto acredito que torceriam mais o nariz, achou se aquilo batesse milhões de views ou assim, não é? Aí podiam sentir assim. Eles batem mais. E tu sentes que musicalmente estás a evoluir, ou seja, o facto de ires para um segundo álbum e trabalhares com um produtor, estás a aprender merdas sobre música e sobre composição. Foi com quem eu trabalhei no primeiro álbum, é o mesmo gajo. Sim, estou a dizer, mas, ou seja, já é a segunda vez que vais para o estúdio. Sim, portanto... sim. Pá, de música em si, não, né? Vou tendo umas noções, mas já sei muita coisa, já consigo fazer mudanças de flow, perceber as mudanças, tipo onde é que estão as pausas e as barras e como é que se faz essas coisas todas, esses termos todos e perceber, ok, isto aqui tem estas duas, agora era fixe pôr aqui um flow a meio e diferente, e não sei o quê. Tenho mais essa noção e mesmo em termos de melodia já tenho mais confiança para arriscar. Há umas partes mais melódicas em que fui eu que fiz e que acho que estão fixe, tipo, soa bem. É a minha voz, não é uma voz de cantor, mas consigo criar ali uma melodia que eu acho que pode ser mais fixe. Algumas partes, porque a música que eu ouvi é muito variada, ou seja, não é sempre a mesma coisa. Nota-se isso, nota-se a diversidade, tanto no flow como na entrega, como tudo. Sim. Mas houve partes em que me fez lembrar o Eminem. Pois, não sei. Ou seja, não estou a dizer isto, não estou a dizer que é uma cópia, não é isso que estou a dizer. Sim. Mas houve partes, isto é quase um elogio, houve partes que, e eu não conheço muito Eminem, mas eu li partes que fez-me lembrar o Eminem, mas achei curioso. Sim, tá, porque é das referências, e lá está, é dos gajos que tem muita letra. Sim, e que continua a dar muita atenção à letra, tem muita letra, e tem também ali, essa música tem assim uma parte mais, tipo, agressiva, não é? Umas terminações mais agressivas. Se calhar é isso. Assim, é capaz de... Muito bem, olha... Mas obrigado pelos elogios. Estou muito curioso. Mas posso dizer que não há sertanejo, mas há um personagem novo que vai entrar numa música que é o MC Guizinho. Que é um trapper brasileiro. Que eu vou fazer. Há uma música que é Gandim, MC Guizinho e um feat, uma pessoa, uma participação especial. Mas o MC Guizinho és tu? Sou eu, sim. Sou eu. É uma personagem? É uma personagem, sim. Okay. É como aquela personagem do Zé Galifianakis que depois tem um irmão, que é o gajo só de bigode. Já viste essa personagem? Acho que não. Ok, é muito engraçado. Muito bem. Olha, fui à minha primeira festa de crianças, coleguinhas do meu filho de escola. Meus sentimentos. Como foi a primeira, há um elemento, obviamente há um elemento, o que é que eu estou aqui a fazer num domingo de manhã, mas há um elemento de curiosidade e como... seja para o podcast, seja pelo meu interesse geral pela natureza humana, ainda vais com uma certa frescura, deixa ver quem é que é, quais é que são as dinâmicas, não sei o quê. E deixa-me dizer-te, eu teria aqui alguns pequenos apontamentos. Várias coisas que eu tenho. Uma é a diferença das festas de aniversário de hoje para a nossa geração. Pelo menos no meu caso, era em casa de alguém, normalmente, os teus pais deixavam-te lá, ou na maioria das vezes ias sozinho, depois ias brincar. Sim. Ou para o quarto do gajo, porque o gajo tinha computador, ou ias para o jardim, ou ias não sei o quê. Agora as crianças são entretidas. Há animadores. Pois. Um gajo vestido de Spider-Man. Exatamente. Uma gaja... Era Spider-Man, Batwoman e Wonder Woman. Eu acho que já contei aqui, também num aniversário ou num batizado de um filho de uma prima minha, tinha lá o Super-Homem e o Homem-Aranha. E até foi em diferentes aniversários diferentes, mas da mesma pessoa. E o Super-Homem estava a fumar, enquanto estava à espera, porque a malta ainda estava a almoçar, e estava a fumar, e o Super-Homem estava a fumar, mas ele pode, ele não faz mal. E o Homem-Aranha, o Homem-Aranha tira a máscara e é preto. E tu vês uma criança a ficar a olhar assim mesmo. Não, não é assim que vem nos Mas isso já mudou, porque agora há um Spider-Man. Agora sim, mas na altura não. E foi engraçado, porque a reação da criança foi meio tipo... Mas estava a pensar que outra coisa é... normalmente os teus pais... Espera aí que o meu telefone está aqui a tocar. Só tirar... Os teus pais não ficavam... Na maioria das vezes não ficavam nas festas. Deixavam-te lá e iam-se embora, não é? Sim, a não ser que fosse lá em casa. Se fosse a minha festa. A não ser que fosse a minha festa, não é? Sim, claro. Fosse lá em casa. E agora ficam. Também eram crianças de 2 e 3 anos, portanto é normal que fiquem. Mas... eu pensei, principalmente no Homem-Aranha. O Homem-Aranha... tinha aquele fato, não é propriamente o fato dos filmes em que tu ficas tipo musculado, estás a ver? Sim, não. Então, era assim um tecido meio de licra em que tinha as luvas rasgadas. Sim. Veio da guerra. Veio da guerra, veio da luta com o boss.
notava-se a barriga dele, mas pior que tudo, notava-se a pizza. Pois, Notava-se completamente a pizza e os tomates. Sim. Eu uma altura disse, pá, tenho que parar de olhar, porque... Mas eu estava a pensar, e os putos estavam à altura da pizza dele. Ainda vais a uma vista. E eu estava a pensar, isto é o melhor trabalho para tu seres pedófilo. Sim. Porque eu não vi, ninguém viu a cara dele nenhuma vez, nós não vimos a cara do gajo. O gajo é pedófilo, pode abusar das crianças. Mas também se fica teso, nota-se logo. Não é? também não é muito bom. Não é. Mas, pá, de certeza que há bué de pedófilos a querer... Antigamente era padres, hoje se calhar já é mais difícil. Será que eles pensam, tipo, como um gajo quando vai ao médico e tem que mostrar a pila, às vezes um gajo pensa, pá, era bué de chato se eu agora ficasse com uma ereção, não é? Será que eles pensam aí, pá, não podes ficar ereto? Não pelas crianças, sim, mas tipo uma ereção espontânea ou uma coisa qualquer, ou começam a pensar que vão estar com a namorada à noite e começa a ficar entumecido. Ele deve estar na cabeça deles. Devem pensar, não, tipo, eles devem pensar, eles devem pensar nisso, mas todas as vezes que eu pensei nisso, eu acho que isso só atrofia o meu tesão. Todas as vezes em que tu pensas, foda-se, não convém ficar com tesão, nunca me aconteceu ficar com tesão. Sim, mas acho que não. Então. Mas sim, estão lá para entreter as crianças, não é? Estão lá para entreter as crianças, têm a pizza ali bem vincada. Sim. E eu estava a pensar que se calhar era um bom negócio começar, já que tudo hoje em dia é pontuado com estrelas, fazer uma espécie de TripAdvisor das festas de crianças também. Tipo, olha, fui à festa desta criança. Ou então se calhar os pedófilos fazem isso. Fui à festa desta criança, 4 estrelas. Sim. Comida não era nada especial, mas as crianças eram uma maravilha. Lavadinhas. Ou então, não havia poucas crianças, mas os salgadinhos era do melhor que havia. Sim, acho que sim. Olha, e imagina tu seres contratado, estava a pensar nisso quando estava lá, no Brasil existe muito, as pessoas perderam a cabeça, já falei isso aqui, tipo festas para crianças de 1 ano que custam 100 mil reais, a ver? Fazem mega festas e coisas, que é um absurdo. Imagina que tu eras contratado, e nos Estados Unidos também os bar mitzvahs às vezes também fazem isso, tipo miúdos de 13 anos e não sei o quê. E Sweet 16. Imagina que tu eras contratado para atuar numa merda dessas. Que havia um gajo milionário que o filho tinha 12 anos e gostava das tuas piadas e te contratava para ir. É um dos meus maiores pesadelos. É um dos meus maiores pesadelos. É sério? Não, convida muitas vezes para casamentos e para festas de anos. Epá, eu digo sempre que não faço. Mas sinto-me sempre tentado a mandar um valor estúpido. Sim. Porque é tipo... Mas imagina, se for, é uma festa de anos que são 100 pessoas e o sítio está sentado, é quase como se fosse fazer para uma empresa. Tipo, é malta mais velha, tipo, não há crianças nem muito velhos. Pá, até podia fazer. Pode ser giro. Casamentos é mais difícil, tem para crianças, é um público muito mais heterogéneo. Mas já me convidaram muitas vezes, ainda nunca fiz, mas tenho que me pagar mais do que é habitual, porque a probabilidade de não correr muito bem, até pode ser incrível, tipo no aniversário, tipo, imagina, alguém faz 30 anos e tem 50 amigos, mas é também logo estranho quem tem 50 amigos, não é? Tem 50 amigos dessa idade também, está tudo com os copos, vai correr também mais ou menos bem, não é? Não vai ser bem stand-up, vai ser quem se mete e não sei o quê. Mas, se me parece 100 mil euros, estou no 100 mil euros, faço para crianças de 10 anos. Sim. A Beyoncé, o Michael Jackson deram concertos para gajos árabes, só para meia dúzia de gajos. E até pode ser, mas bem, há pouco tempo convidaram para fazer, era dos 12 aos 16 anos, aquilo. Era de um clube de futebol, era para a academia de um clube de futebol, que não é o meu sequer. É estranho, deviam pensar que eu era do clube. E a cena foi logo dizer, e até devia haver dinheiro ali, mas dissemos logo, não faz sentido, porque 12 anos não é, se fosse 16 ou 18. Agora não faz sentido, 12 anos já há ali coisa, apesar de serem putos da bola, já ouviram tudo e mais alguma coisa, não quer estar aí a falar de temas tipo, mais, mesmo que seja só sexo ou uma coisa, tipo, ou temas mais negros a miúdos de 12 anos, não me ia sentir bem. E estar a adaptar uma coisa completamente, acho que não é o meu público. E então prefiro recusar aí, mas às vezes dá vontade de pedir o triplo ou o quádruplo do cachê e ver se pega. Quem sabe, se quem está a nos ouvir e tem um filho e é milionário e quer que o Guilherme atue para pré-adolescentes, há aqui convidaram para uma Jota de um partido. E eu disse que só ia se fosse em modo roast e não iam ver o guião antes. E não queria tipo anúncios associados nem nada disso. Eles, não, mas queríamos ver o guião. Então não vou ser eu. Se bem que podiam ver e eu chegava lá e dizia como me apetecia. Muito bem, olha, vamos passar para um tema um bocadinho mais... Mas em relação à festa, foi muito seca ou não? Não foi. Não. Não foi. E os pais? Tu conhecias os pais? Conheci alguns pais de me cruzar com eles de manhã.
Não falámos muito. O bom destas coisas também de putos muito pequeninos é que é uma coisa rápida, não pode estar ali muito tempo. E era a hora da cesta também, a determinada altura. E competiram? Houve competição de pais? Tipo, o meu filho já faz isto, o meu filho já faz não. Não. Eu acho que como era a primeira vez que havia uma festa assim dos putos, os pais ainda estavam um bocado. Pronto, foram. És cortês, trocas uma palavra, mas não houve assim grande. Alguma divorciada, jeitosa? Não sei se havia divorciada. Mas estavam lá algumas mães sozinhas. Não vi nenhum pai sozinho, mas vi mães sozinhas. Porque os homens trabalham, não é? Os homens trabalham e as mulheres ficam em casa. Mas... Boa vida. Mas, por exemplo, no meu caso é o contrário, que sou eu costumo ir buscar o meu filho. Sim. E... Será que eles pensam que tu és o stay-at-home dad? Acho que tens uma mulher rica que banca tudo? Não sei se todas as pessoas pensam lá no parque, porque há um grupinho de filhos e que a esmagadora maioria é mulheres e só há 2 pais. Sou eu e um belga. E o gajo ainda por cima já foi lutador de MMA, tem as orelhas assim, estás a ver? Aquelas orelhas com flor. Com flor. E nós às vezes eu estou com ele e gozamos com isso, não é? Tipo, olha, nós... e não sei se todos pensam, porque há algumas que já tive conversas e sabem o que é que eu faço e não sei o quê. Mas algumas se calhar imaginam que sim, que eu sou um gajo que estou em casa e que a mulher é que trabalha. O que não vejo nenhum problema, se isso não é o caso, porque esta questão dos horários é apenas uma questão dos horários da minha mulher e dos meus, nós organizamos de forma a cada um poder trabalhar as mesmas horas, pelo menos, não as mesmas horas, mas haver um equilíbrio, não é? Às vezes um trabalha mais, outro trabalha menos. Mas se fosse, não havia nenhum problema, não é? Se o casal estivesse de acordo. Sim, não há nenhum problema, mas ainda há um julgamento da sociedade, não é? Em relação a isso, normalmente. Sim, há. Aqui ainda há. Eu, no meu caso... E também há, hoje em dia, se for a mulher a ficar em casa e não tiver trabalho, também há outras mulheres que julgam, tipo, olha, esta não tem carreira. E é uma mulher antiga, não é? Tipo, também há quem julgue isso. Qualquer coisa que faças, as pessoas julgam. Mas ali, por acaso, acho que não há nenhuma mulher que fique em casa. Há mulheres que têm um horário que lhes permite ir buscar os miúdos e no grupo existem várias babás também. Em que os pais estão a trabalhar e são babás. Mas pronto, chega de crianças, vamos passar aos temas adultos, filosóficos, profundos, e que, nomeadamente, a identidade e a construção do eu, Guilherme. Estava a pensar nisto porquê? Porque ultimamente tenho dado entrevistas por causa do livro, e ainda há pouco tempo e falam-me, também estou a chegar a uma altura que já tenho quase 20 anos de carreira, em que têm perguntado várias vezes, então e os primeiros livros, ainda se identifica com eles? E eu pensei muito nisso, sobre a ideia de quem é que tu foste e quem é que tu és, e que no caso em que tu tens uma obra feita, isso é mais visível. Ou seja, imagina, se tu és um advogado, obviamente podes olhar para trás, podes ver fotografias, podes ver vídeos, mas a tua forma de pensar e sentir não está expressa em alguma coisa, não é? Como contigo na comédia. Não é? Imagina um set que tu fizeste há 5 anos, imagina vê-lo daqui a 15 anos. Não é? E como o meu próximo livro não fala sobre isto, mas fala sobre algumas questões que se ligam a esta questão de identidade, ou seja, do teu crescimento, da tua evolução. Tenho pensado muito nisto. E eu estava a pensar que quando as pessoas me dizem então, mas tu identificas com o livro? Eu disse sim e não. Ou seja, sim no sentido em que os livros que eu escrevo só existem porque eu escrevi aquele. Ou seja, era inevitável que eu escrevesse aquele para chegar onde cheguei. É um processo, não é? E a mesma coisa acontece com a pessoa. Não com a obra, mas com a pessoa. Ou seja, eu sou só esta pessoa porque em algum momento, há 20 anos, fui aquela pessoa. É uma espécie de quase um determinismo, não é? Mas a verdade é... E por aí puseste aquela frase do Slow J. Já lá vamos, mas queria falar disso também contigo, por causa do teu processo criativo. A questão é, se eu pensasse, e depois vou pedir para fazer esse exercício, tenho 47, vou imaginar o Hugo de 27, há 20 anos, que estava em Nova Iorque. Todo fodido. Todo fodido. Não. Por causa no final fodi-me mais aos 30, ou no início dos 30. Também me fodia, mas estava em Nova Iorque, estava a publicar o meu primeiro romance, acho eu. Estava prestes, ou devia estar a acabar. O que é que eu tenho a ver com essa pessoa? Imagina que se nos sentássemos agora e nos conhecêssemos numa festa e não soubesse. Se calhar menos do que eu tenho com um desconhecido ou com uma pessoa da minha idade.
E eu gosto imenso daquela frase do Chappelle que lhe perguntaram que se você pudesse falar com o jovem Dave Chappelle, o que é que lhe dizia? Ele olha, podia-lhe dizer muitas coisas, mas ele não ia ouvir nada. Sim. Porque era o tipo de gajo que não ouvia coisas. E eu achei isso bastante interessante, porque eu acho que há uma ilusão de que nós sermos muito mais próximos da pessoa que éramos há 20 anos do que realmente éramos. Talvez. E queria perguntar-te isso em relação, por exemplo, em relação ao teu trabalho, aos teus sets, às tuas piadas, quando olhas para trás à pessoa que eras. Sim, foram o quê? 9 anos, não é? Passaram. Faz 10 para o ano que eu comecei a fazer. Há ali muita coisa que eu não faria hoje. Mas não há nada que eu, tipo, há uma outra piada que eu posso ter lançado, mas por exemplo nos espetáculos, eu por acaso estava a pensar nisso no outro dia, era beats que eu não faria agora, porque é tipo, ok, isto é um beat de iniciante e tipo, não traz nada de novo, mas que me orgulho de os ter feito. Não acho que sejam maus, acho que dentro daqueles temas que toda a gente usa, principalmente quando está a começar e mais relatable, acho que consegui dar ali uma visão diferente, mais a ver com o meu tipo de humor. E portanto não vejo assim, não sinto muitas diferenças. Lá está, foram 10 anos, parece que foram muito menos, e eu acho que enquanto pessoa estou relativamente parecido. Acho que não vejo muita diferença dos meus late 20s para os meus late 30s, que pode ser mau, posso ter o síndrome de Peter Pan. Aliás, quando eu penso na minha cabeça eu tenho 20 e tal 30. Não me identifico muito com os 40 anos que estou a fazer. Mas sabes que isso é também uma espécie de ilusão, porque bem, o eu e a identidade são também uma ilusão, no sentido em que nós criamos a ideia de uma continuidade que chama-se continuidade psicológica, não é? Que tu és sempre a mesma pessoa. Mas a verdade é que a tua memória é altamente falível. A tua memória é muitas vezes imaginação. Não foste tu que me contaste uma vez que... Não, acho que não foste tu. Achavas que tinhas sido atropelado e os teus pais te garantem que não? Não, isso foi um amigo meu. Tu foste mesmo atropelado. Eu fui mesmo, sim. Há um amigo meu que diz... E uma das vezes pela minha mãe. Me passou pelo carro por cima do pé. Mas há um amigo meu que diz, eu lembro-me de ser atropelado e os meus pais dizem isso nunca aconteceu. Sim. Também tinha a minha psicoterapeuta também me contou uma vez que o filho dela diz que ela lhe deu um ganatarião e ela diz, eu nunca bati no meu filho. Estás a ver? Sim. Isso pode ter sido ela a suprimir essas memórias também. Pois. Mas se tu tiveres em conta que a memória é uma construção tua, continuamente, e essa memória, isto está estudado, ou seja, mesmo a tua memória de um evento, que tu achas que está gravada na pedra, ela vai mudando com os anos. Sim. Se tu fores contando, ou seja, há ali um cerne se calhar de imutabilidade, de verdade, mas, por exemplo, isso já me aconteceu, quando escrevi O Filho da Mãe, que trabalha muito a memória, houve montes de coisas que eu achava que eram de uma maneira e depois as outras pessoas tinham uma visão diferente sobre a doença da minha mãe, sobre a morte da minha mãe. Portanto, aquilo que tu achas que é a continuidade psicológica, ou seja, aquilo que tu estás a dizer que te aproxima do Guilherme dos 20 e tal anos, que existirá, mas se calhar não é tão... Não, acho que sou muito diferente do que era se calhar aos 18, 19, 20, 21. Mas acho que a partir do momento, tipo 25, 26, que comecei a trabalhar e não sei o quê, não acho que não há mesmo muitas diferenças. Acho que há algumas, tipo, estou menos preocupado com o que os outros pensam, acho que já não se chateia, não se irrita no trânsito, isto ou aquilo. Há coisas, não é? Uma pessoa vai coisa, também há outras coisas que tens menos, estás mais cínico e mais em relação a muitas coisas do mundo, mas acho que fundamentalmente sou a mesma pessoa. Acho que mudou mesmo pouca coisa. Se calhar sou menos tímido do que era, estou mais habituado a lidar com pessoas que eu não conheço. Há algumas coisas que mudaram, mas acho que não mudaram muitas. Tu há bocado estavas a falar... Mas lá está, há 20 anos, se eu for fazer paralelismo há 20 anos, sim, acho que aí muda muita coisa. Há 10 eu acho que pouco. Estavas a falar de fazer beats de principiante, não é? Sim. Eu também olho, por exemplo, ao primeiro livro e vejo que é um livro... É como tu dizes, não tenho nenhuma vergonha dele. Acho que tem coisas fixes, tem coisas, obviamente, se continuasse a escrever, passado 20 anos, não é? Passaram 20 anos desde que eu publiquei, alguma coisa estava mal, não é? Tipo, se eu não evoluísse como escritor ou como pessoa, alguma coisa estava mal. Mas estavas a falar desses beats iniciantes, e eu estava a pensar nisso porque há pessoas que passam o tempo todo a preparar-se para a vida, ou preparar-se para ser cómicos, ou preparar-se para ser escritores, ou preparar-se para qualquer coisa, e acham que
Ou seja, tem uma crença do que é ser escritor ou o que é ser comediante. E vão-se adiando, não é? Tipo, as pessoas, eu vou escrever um romance, ou eu vou... há muitas pessoas que fazem isso. Toda a gente tem um livro na gaveta. Toda a gente tem um livro ou na uma gaveta. ideia de uma app ou de uma startup. Como diz o Christopher Hitchens, toda a gente tem um livro na cabeça. Na maioria dos casos é melhor que deixe lá ficar. Sim, não é? sim. Mas, e a ideia, essas que tu tens crenças, e o que eu acho que é mais interessante nas pessoas não é as crenças, porque as tuas crenças tu vais mudando ao longo da vida, acreditas numa coisa, tens uma ideia, seja ideológica, seja sobre o amor, sobre o que seja, mas é a forma como tu pensas, não é? Essa capacidade para tu mudares, porque a experiência é que é o mais definitivo do ser humano e da tua personalidade, ou seja, as coisas por que tu passas, tu fazeres, imagina, uma digressão de 50 espetáculos, Sim. com um diversos público, do Coliseu aos Salesianos de Évora, define muito mais quem tu és e define a tua personalidade do que as tuas crenças do que deve ser a comédia. Sim. E as pessoas às vezes esquecem-se disto. Só meteres a mão na massa e não fizeres, Claro. não... Tens uma perspectiva de público mais do que de... Claro, mas há imensas que podes ler imenso. Ou seja, há imensas pessoas que têm convicções sobre a vida, Sim, sobre a sim. arte, sobre o que seja. Mas é a experiência que define quem tu és. Portanto, para tu chegares a ser o comediante que és agora, ou eu o escritor, ou o que seja, o advogado, o médico, eu sei que isto é um clichê a Gustavo Santos, mas é o processo, a viagem é que é o mais interessante. Não é tu chegares lá, até porque, tirando talvez um gênio ou outro, é que abrem a boca e chegam ao local de destino. Ou alguém com muitas cunhas. Então, nesse caso não serão génios. E eu cada vez acho mais isso, que é a experiência. Sim, eu acho que é muito fácil aliar-te disso, não é? Principalmente quando estás a começar. Quando estás mesmo a começar, pelo menos no meu caso, eu não comecei com a intenção nenhuma de fazer isto. Não é? Nenhuma, zero. Foi mesmo por entretenho que eu comecei a escrever. Nunca pensei na vida ser comediante. Não era sequer um sonho, não era uma ambição minha. Comecei a ver que tinha gosto de fazer aquilo e comecei a ter público. E comecei a perceber que tinha mais gosto em fazer aquilo do que fazia antes. Mas nunca tive essa ambição. Portanto, no início, era mesmo só o processo que me dava gozo. E essa viagem. Porque não tinha nenhum fim. Era uma viagem sem destino nenhum. E era um comboio que eu ia abandonar a meio. A minha ideia era essa. Depois, quando começa a ficar a sério, principalmente no início, é muito difícil tu apreciares o processo, porque para tu fazeres vida daquilo, sabes que tens de chegar ali. Tens de começar a fazer dinheiro, tens de ter mais ou menos aqueles seguidores, ou o que seja, e aí é muito mais difícil tu apreciares essa viagem, porque queres chegar lá para estar tranquilo. Mas depois nunca se está tranquilo. Essa é a ilusão, não é? Tu pensas, quando eu chegar ali, é que eu vou aproveitar. Mas estás a ver, agora é que eu vou aproveitar e tipo, vou gastar mais dinheiro e investir em mim, já não tenho problemas. Não, nunca chegas lá. Quer dizer, se eu ganhasse agora de repente 10 milhões, cara, pelo menos essa pressão do dinheiro desaparecia, não é? Mas havia outras inquietações. Sim. Mas mesmo agora tu acabaste de dizer que é engraçado, tu disseste, eu não imaginava que ia fazer isto, nunca tive esta ambição. Ou seja, isso mostra que existe um fosso entre o Guilherme Duarte, que estava no técnico, e o que existe agora. Porque a mera constatação de que tu agora és um comediante de sucesso, que faz álbuns, que tem espetáculos, está a anos de luz do Guilherme aos 25 anos. Mas é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Para mim isto é um trabalho que me dá gozo fazer, claro. Mas é um trabalho. Eu não encaro isto como sendo mais importante do que o que eu fazia como informática. É a mesma pessoa. Acho que é tipo, estou a entreter as pessoas. Estás a falar do teu ponto de vista, do teu eu. Ou seja, tu olhas para ti próprio e tu achas que és a mesma pessoa e em parte serás. Os teus valores, os teus princípios, a forma como tu encaras a família, os teus amigos, se calhar o cerne disso, não é? As coisas essenciais são as mesmas, não é? Não és um deslumbrado com o dinheiro ou com a fama, eu percebo isso. Mas a mera experiência de todos os dias da vida que tu tens hoje, do que tu fazes, é absolutamente diferente do Guilherme daquela altura. Aí não é. Porque a minha vida continua a ser, tenho um trabalho para fazer, que eu faço a gestão, não é? E que é diferente, não tenho que reportar a ninguém, não tenho tantos colegas em quando estou no dia-a-dia no contexto de trabalho, é diferente, mas eu encaro da mesma forma, tenho isto para fazer, claro. Tenho estes prazos, eu quero fazer isto, vou fazer, e o meu dia-a-dia é, fora o tempo livre que tenho mais, no sentido em que posso gerir o meu trabalho, porque na verdade acabo por trabalhar mais horas, e o cérebro está mais ligado ao trabalho mais horas do que quando era consultor. Fora isso, o resto é igual. Eu continuo a ter as mesmas rotinas, vou aos mesmos sítios, tenho os mesmos amigos, tenho novos amigos que ganham com a comédia, mas o meu grupo que vem de trás mantém-se.
E tenho o mesmo estilo de vida. Eu não gasto mais dinheiro do que o que gastava quando trabalhava em informática. Nem tenho carro agora. Ainda não chegou essa fase de eu, tipo, agora vou gastar. Claro que se calhar em férias gasto mais do que o que gastaria, porque tinha o subsídio e agora posso usar um bocadinho mais. E não adquiri gostos novos, por exemplo, ou luxos novos, ou... Eu percebo o que estás a dizer. Mas claro que te molda sempre. Claro, mas e há coisas que... Só o facto de eu não ter que acordar de manhã, todos os dias. E na outra tive que acordar, ontem, segunda-feira, tive que acordar às 8h30 da manhã e tomar banho. E pensei, isto vai-me lembrar os tempos que eu trabalhava. E isso define-te o mood para o resto do dia, não é? Às vezes. Mas quantas pessoas é que te viram no Coliseu? Tens ideia? Aproximadamente? Quase 3.000, 2.500. O simples facto de tu ter estado 1 hora e tal à frente de 3.000 pessoas a fazê-las rir, esse tipo de experiência, ainda por cima uma experiência, para a maioria das pessoas é radical, tipo saltar de paraquedas. Sim, sim. Esse tipo de experiência, repara, uma coisa, o que eu estou a dizer não anula aquilo que tu estás a dizer, mas esse tipo de experiência é radicalmente diferente do Guilherme que tinha 20 anos. E a experiência também define a tua vida. Mas na minha cabeça, se calhar fazer aquilo, o Coliseu, era o equivalente a eu ter que fazer uma apresentação na Microsoft para 20 pessoas. Na minha cabeça, a experiência, e pode parecer estranho, porque para a maioria das pessoas lá que não está ali, parece uma coisa... Mas como foi gradual, eu não fui lançado para ali do nada. Ou tu estás a racionalizar isso. Ou seja, tu estás a racionalizar para poder... Não, eu faço esse exercício muitas vezes, para não me deslumbrar com... Claro. Não deslumbrar ou não te desmoronares. Com o carinho de desconhecidos, não é? Mas vejo mesmo aquilo tipo com trabalho. E às vezes vejo humoristas que são muito... levam aquilo como se estivessem tipo a salvar vidas, sabes? E eu não vejo isso. Tipo, às vezes, obviamente, recebemos aquelas mensagens. E eu acho que há 1% das pessoas que me seguem que eu posso realmente ter ajudado num momento mais difícil da vida e recebo essas mensagens com orgulho, preferia que a pessoa não passasse por isso, não é? Mas para os outros 99% eu estou simplesmente a entretê-los. E se não fosse eu era outro. Se aquele restaurante está fechado, vais a outro. Eu não sou essencial, não vejo o trabalho com mais importância do que aquele escape momentâneo. E acho mesmo... Dá-me mais gozo, dá-me muito mais... Se eu saí de uma apresentação da Microsoft, correu bem, pronto, foi fixe. Ali saio, obviamente, muito mais cheio, muito mais accomplished e sentimento de missão cumprida. Mas o processo em si é muito parecido a, tipo, vou fazer uma apresentação com um cliente, vou fazer isto, vou fazer aquilo. A identidade... Acho que consigo distanciar mais ou menos. A identidade e se nós pensarmos, é essencialmente memória, não é? Ou seja, tu traças uma memória... que estabelece uma coerência nas tuas ações, comportamento, não é? As tuas atitudes, se tu pensares nisso, a tua identidade, quais é que são as atitudes perante determinadas situações, não é? Como é que tu achas que agirias ou como é que agiste em determinadas situações, uma injustiça na rua, o fim de uma relação, tudo isso, e os teus desejos, não é? O que é que tu queres? Mas é curioso porque, por exemplo, para a memória, se tu pensares nisso, tu não te lembras da esmagadora maioria da tua vida. Se pensares nas horas, a não ser os gajos que têm aquela super memória. Pois, eu tenho um bocadinho uma memória estranha. Está bem, mas a menos que seja um daqueles gajos que têm não é hipertimésia. Aqueles a 100%, mas é mais do que... Eu vejo isso quando conversas com os meus amigos. Eu lembro-me eu também tudo. E os pormenores, eles ficam sempre, como é que tu te lembras disso? Os meus amigos também me dizem isso e eu percebo isso. E se calhar até tens mas mais não do que é eu. uma maldição como é naqueles gajos. Às vezes é um bocadinho, né? Às vezes para esquecer merdas com gajos. Mas... Ou seja, há milhões e milhões de interações e de horas da tua vida que tu não fazes a mínima ideia, que desapareceram para sempre, que não fazes a mínima ideia. Há um filósofo chamado Derek Parfit que fez um thought experiment, não é? Como é que se traduz isso para português? Uma experiência social? Pensamento, não é? Em que, imagina isto, imagina que inventavam neste momento havia um teletransportador, havia uma civilização em Marte e podias ser teletransportado para Marte. E que os teus amigos todos já tinham ido para Marte. Disseram, não, vamos para Marte, e todos chegavam lá e diziam-te: Guilherme, olha, muito fixe, vem para Marte, vem ter connosco, isto resulta muito bem, foi limpinho, trigo limpo, farinha amparo, bora lá. E tu marcas a tua viagem para Marte, para o teletransportador. Mas tinhas volta? Era só de ida? Isso não é importante para o thought experiment. E havia gajas boas lá? E antes de ires, descobre-se que, afinal, aquilo não é um teletransportador
e que o que acontece é, eles replicam a tua identidade, a tua memória, lá tem uma réplica do teu corpo, biológica, transferem para lá, e no segundo seguinte a transportarem para lá, veem que a réplica está a funcionar e matam-te. Sim. Não é? É completamente diferente da ideia de ter sido transportado, não é? Não é. Se o save point for exatamente o mesmo, né? Tu fazes aqui um save e ali fazes o load. Tá bem. E quando fazes o save aqui, desligas logo. Não há um momento em que vocês estão os dois vivos. Bem, mas estou a dizer isso. Aqui o Thought Experiment, tu achas que é assim, mas quando chegas lá, tu sabes, descobres de alguma maneira, de que tu não vais para Marte, que é o outro. Ou seja, o outro acha que és tu. Mas és tu. Está bem, mas o outro vai morrer. Mas és tu. Se tu tens a mesma composição cerebral, os mesmos uns e zeros e as mesmas memórias, mas, és tu. Então, e se tu perguntares ao gajo que está aqui e que sabe que vai morrer e que o outro está lá, o gajo que sabe que vai morrer. Ou seja, não acha que tem continuidade. Não, mas tu vais adormecer e acordar lá. A morte não vai ser uma morte. Tu vais acordar e vais acordar lá. Não, porque tu sabes que vais morrer. Ou seja, se disserem assim, olha, isto afinal, tu descobres um segundo depois, tu és informado, olha, o outro já está a funcionar e agora vamos te esmagar. Não, aí não. É isso que eu estou a dizer. Aí não, eu estava a dizer, imagina, adormecem-te, enquanto estás a dormir, refazem a cópia, matam este enquanto está a dormir e tu acordas ali. E aí há uma continuidade, és tu. Mas para o gajo que é adormecido. Eu não sei se é tão... bem, se tu souberes, então não é claramente. Se souberes que vais morrer. Mas a questão... Mas eles vão dizer, tu vais morrer na prática, na teoria vais morrer, mas na prática não. Na prática tu adormeceste aqui e acordaste ali. Mas basta um segundo de diferença, basta um segundo tu saberes que, olha, a pessoa que está lá não sou eu, é uma réplica minha. Se tu estiveres acordado, sim. Sim, é isso que eu estou a dizer, mas o Thought Experiment é esse, é tu descobrires. Se a outra consciência já estiver acordada e tu ainda estiveres acordado, aí sim. Pronto. Ali já é onde ser completamente à parte. Mas estamos a falar de um segundo. Portanto, está aqui quase Mas se tu adormeceres e acordares lá, és tu. Claro. Mas se houver um segundo que tu saibas, digo, olha, eu vou morrer e afinal não sou eu. E ele utilizava isto para quê? Porque a ideia, por exemplo, a nossa identidade é feita de uma continuidade psicológica, não é? Ou seja, mesmo quando nós estamos a falar do gajo de 27 anos ou do teu gajo de 18 anos, na tua cabeça tu construíste uma continuidade psicológica, não é? E o que ele defende é que, na verdade, toda a tua vida é um bocado como esta morte do teletransporte. Cada vez que dormes, podes estar a ser colunado sempre que dormes. Há um filme assim, não é? Que é o Moon. É muito bom. Este nunca vi. Tem a ver com isso. O gajo está sozinho na Lua. E ele fala disso que é a continuidade. Esta continuidade não chega a ser física e psicológica. Ou seja, não chega que haja alguém em Marte igual a ti. Não é? E ele dá esse exemplo que eu acho interessante, que é, além do dormir, se tiveres em conta todas as coisas que são apagadas, todas essas horas que nós falámos há bocado da tua identidade, na verdade, tu estás sempre a morrer um pouco. Estás sempre a reconstruir um novo gajo em Marte, não é? Inclusive... Sim, as tuas células são todas diferentes. Renovam-se todas passados X anos. Exatamente. E eu achei isso muito interessante. Tu há bocado falaste da questão do... Mas isso aí é esse paradoxo. Imagina, criavam aqui agora uma cópia tua. Essa pessoa ia pensar, exatamente, a partir do momento que ele é uma cópia, vai ramificar, Sim, não é? vai ramificar. Mas tu tinhas a noção que a outra pessoa existe, que tu és tu, e a outra pessoa tem a noção que és tu. Claro. E que ela é ele. Mas se no processo de cópia te matassem e reavivassem o outro depois, para ti era exatamente eras a mesma pessoa. Mas era um processo contínuo na tua cabeça. Claro, mas imagina, na réplica, por isso é que eu estava a falar da importância da experiência mais do que tu acreditas, que é, imagina isso, que é, ok, tu sabes que há uma réplica em Marte e tu não morres, estás cá. Nos segundos a seguir já começam a ser pessoas diferentes. Imagina, eu vou utilizar um exemplo radical, mas um é assaltado e é violado, por exemplo, e o outro não, o outro vai comer um muffin. Sim. Logo aí há logo uma divergência enorme. Eu sei que estou a utilizar um exemplo radical, mas isto para dizer o quê? Que é a experiência das pequenas coisas e das grandes coisas que vão definir aquilo que tu achas que é a ideia do eu, porque o eu é uma ilusão, é uma construção. Se tu pensares nisso, aquilo que, se eu te perguntar agora uma coisa, imagina, se eu te perguntar uma memória, conta-me uma memória de infância. Tu tens 0
autonomia sobre qual é a memória que tu vais escolher. Ela emerge. Sim. Não é? E por isso é que há pessoas que questionam a ideia do livre-arbítrio, não é? Ou seja, os pensamentos emergem na tua cabeça, nós temos a ideia de que os controlamos, não é? A ideia de, não, eu acho isto sobre isto, mas a verdade é, basta fazer esta pergunta normal. Diz-me aquilo que emerge não é o teu eu a dizer eu vou escolher esta memória de infância. Essa teoria, as leis da física vão mais a favor de que não exista livre-arbítrio, que seja tudo predeterminado, o determinismo. É a questão da mecânica quântica, que ainda não se percebe bem, ainda não há leis da física para universalizar tudo, não é? As coisas pequenas e as coisas grandes, e que, aparentemente na física quântica há um fator de acaso e de caos e de probabilidade, e isso aí pode fazer com que o determinismo não seja, porque se descobrir que ao nível quântico há também uma ação-reação que é perfeitamente previsível e quantificável, o determinismo é aquilo que faz mais sentido, porque isto é química e física, portanto cada ação tem uma reação, e se tu pusesses as variáveis do Big Bang e acelerasses 14,5 mil milhões de anos e chegavas exatamente a esta... Aquela série, o Devs, fala disso. Sim, né? Sim. E o que é que eu te queria dizer? Estava a pensar nesta questão do eu e da mutabilidade do eu, que é, todos nós já tivemos aquela experiência de lembrarmos de alguma coisa que fizemos, às vezes da escola primária, não é? E de sentirmos uma certa vergonha, não é? Aquele arrepio, na cama, sim. E isso é também uma prova de que nós já não somos a mesma pessoa, mas que temos uma construção que somos. Ou seja, se as mesmas situações acontecessem agora... Mas essas situações, eu logo, quando aconteceu, eu encolhi-me logo. Sim, e cheguei à cama nesse dia e encolhi-me ainda. Mas há situações em que não. Há situações em que na altura se calhar não tens a noção e que hoje em dia emergem e tu dizes, foda-se, como é que eu agi assim, como é que... Não é? Muitas vezes até... coisas em que tu achaste que não foste a melhor pessoa do mundo, em que não tiveste a altura. E que o eu de agora olha para aquele eu e diz, não é? E no entanto tu sentes-te como se fosse aquele eu, mas tu já não és aquela pessoa. Provavelmente perante aquela situação tu agirias de forma diferente. E um dos exemplos interessantes que eu ouvi era... Mas será que se dadas a mesma situação tu não agirias da mesma forma porque já agiste e não te soube bem o sentimento, mas tu não tivesses lembrança disso, agirias exatamente da mesma forma. Pois. Portanto, na verdade tens os mesmos defeitos, já sabes é que te vais sentir mal a seguir e não o fazes. Pode ser, não também. Mas um dos exemplos interessantes é a questão dos votos de casamento. Duas pessoas casam-se, fazem os seus votos, não é? Sejam eles quais forem. A verdade é que 1 ano depois a pessoa já não é a mesma. Ou seja, que fez aqueles votos. Já pode ver o amor, a relação, já aprendeu com a relação, imagina, com a coabitação. E é muito engraçado, porque especialmente o casamento é um exemplo. Tu vês, não é? É para sempre e estes são os votos. Ou seja, quando tu casas, tens uma imagem do casamento. Mas a verdade é que é uma besta em constante mutação. Sim, e tu até podes estar junto com essa pessoa 20 anos. Sim. Atenção. E olhas para as estatísticas e não estão do teu lado, não é? Sim. E a Esther Perel, que eu já falei aqui várias vezes, ela diz isso, que é... Eu já casei e me separei do mesmo homem e ele da mesma mulher 10 vezes. Sim. Porque... E eles estão juntos, acho que há 20 e tal anos. Mas ela diz isso, que é... Eu não sou a mesma pessoa que se casou com este gajo há 20 anos, nem ele é. E já nos separámos, acho que não é, quando ela diz isso não é literal, não é de serem separados, mas já se afastaram e já se reaproximaram 20 vezes. E eu acho que os exemplos dos votos de casamento é muito engraçado porque as pessoas realmente no casamento têm essa ilusão de não, vai ser assim, vai ser assado. Mas os votos de casamento, eu diria que 90% do que está lá escrito é para os outros ouvirem, para os convidados. Não é? Sim, também é uma performance. Né? Isso e portanto... Aliás, vi no outro dia que fizeram um estudo que correlacionava... E é mentira, não é? Quando se dizem ser fiel e não sei o quê e não sei o que mais e traíram durante o namoro. Sim. A maioria das pessoas. Não é? Mas vi no outro dia um estudo que correlacionava a dimensão do casamento, o dinheiro gasto, o número de convidados, com os divórcios. Sim. E normalmente eram os maiores casamentos que tinham maior incidência de divórcios. Claro. É como quem põe mais fotos nas redes sociais de casal. Mas tinhas falado da... Ou se calhar porque contraíram dívida
para fazer um casamento megalómano e depois ficaram na merda. Não pode acontecer. Mas tinhas falado há bocado, deixa eu ver se eu encontro aqui, da questão do Slow J. Sim. E isto tem a ver com outra coisa que está ligada a isto, que é... imagino que te aconteça também. Quando estás a trabalhar num projeto, a mim acontece muito com livros ou com séries, que é, de repente, tu ficas com uma espécie de sentido de aranha, ou seja, a tua atenção às coisas é maior e às coisas que de alguma forma estão relacionadas com aquilo que estás a fazer. Imagina, eu ouço uma frase, vejo uma imagem, leio um livro e há uma ideia, um parágrafo, e se aquilo tem alguma ressonância naquilo que estou a fazer, eu vou sugar aquela merda. Sim. E se calhar se não estiver a escrever sobre isso, imagina, agora estou a escrever sobre masculinidade e identidade e paternidade, não sei o quê. Tudo o que aparece nisso, eu vou sugar. Não é? Depois Sim. há coisas que não me interessam. Isso acontece, por exemplo, quando estás a fazer comédia ou a fazer... Mas acontece até na vida, basta tu comprares um carro ou estás a pensar em comprar um determinado carro, começas a ver esses carros muito mais vezes. Sim. Ou as grávidas, que só vêm grávidas na rua, não é? Começa a parecer que está toda a gente grávida. Sim. Mas sim, acontece-me isso. Se tiver, por exemplo, se estiver agora a trabalhar a Gandim, o meu cérebro está muitas vezes a pensar em palavras, em rimas. E de repente ouves uma palavra... E em partir palavras ao meio, esta palavra é fixe para rimar, o que é que rima com isto? Se eu partir em dois e não sei o quê. Isso acontece, sim. E é engraçado, por exemplo, quando estou a escrever um livro ou e estou a sketches, ler... é mais focado em sketches, estou muito mais a ver o que é que se passa no dia-a-dia e ideias que possam surgir. Quando estou a ler ou a ouvir uma letra, não sei o quê, é como se existem palavras que, se pudesses traduzir isto de uma forma visual, estás a ler e de repente há uma palavra que brilha mais, ou que o corpo a fonte aumenta, estás a ver? E são palavras que às vezes já não ouço há muito tempo, são palavras que eu gosto e que não me lembraria, mas de repente aquela palavra fica ali a cintilar durante um tempo e nos dias seguintes eu vou utilizá-la. Sim. Mas tinhas falado do Slow J, porquê? Porque estávamos a falar desta questão da mutabilidade do eu. E ontem estava a ouvir o álbum e há uma música chamada Origami em que ele diz: a única coisa que eu sei sobre ser é que eu não sou, eu estou constantemente a tornar-me. E eu gostei imenso da frase, mas se calhar quando ele escreveu esta frase ele não está a pensar no mesmo que eu estou a pensar. Sim. Por exemplo, esta conversa do eu em constante metamorfose. Mas o que interessa é o impacto que tem em ti. E esta frase vai ser... E se calhar é como as tuas piadas. Claro que há um lado universal de piada, de surpresa, de subverter alguma coisa, mas cada pessoa vai ouvir a piada da sua maneira. Sim. Interpreta. Então, na música isso até é mais fácil, não é? Olha, e já ouviste o álbum? Ouvi partes só. Sim. Acho que ouvi essa música, que é com o Jason também, não é? Mas ainda não ouvi tudo, mas quero ouvir muito, que eu gosto muito de Slow J, é dos meus gajos favoritos. Okay. Sim. É um gajo que... eu gostei muito daquela música que eu vi a primeira vez na rádio, Where You At, não é? Where You At, que é o single, que é o que tem mais visualizações. Mas é desta? É deste. Okay. E ontem estive a ouvir. O gajo é musicalmente é muito bom. É, já desde o início. Acho que o gajo é mesmo muito bom e é muito diferente. Sim. Muito diferente, faz coisas diferentes. Mistura muitas coisas, não é? Tem um timbre muito fixe também. Mistura muitas coisas. Acho que é dos gajos mais revolucionários aí na cena. Isto já não é bem... Não se lhe pode chamar hip hop, já é uma mistura de várias coisas, não é? É mais complexo. É um bocado como o C. Tangana, também tem vários estilos. Mas pronto, tu percebes que são gajos que são musicalmente abençoados, que são gajos que... Sim. E depois escreve muito bem também. As letras dele são fixes. Foi o álbum português mais ouvido num só dia. Sim, sempre. E aí está no top 10 mundial. A sério? Está no top 10 mundial? De álbuns mais ouvidos neste, não sei se é semanal, sei o que é. Uau. Que fixe, isso é bom para a música portuguesa. Muito bem. Só para terminar isto, que é a questão da identidade, ou seja, tu não seres a mesma pessoa, não é? Imagina aos 50 anos que eras aos... E hoje em dia, com a identidade de género, não são mesmo. E não são mesmo. Que é a questão dos crimes. Ou seja, a ideia de... Da redenção. Ou seja, a ideia de... vou dar-te um exemplo que não é do crime, mas é de uma ofensa. Eu, quando tinha 14 anos, até porque vivia num meio muito masculino, não sei o que, tinha num colégio de rapazes, era fascinado por raparigas, mas tinha uma relação meio quesilenta. Ou seja, achava que a abordagem era picar e não sei o que, estás a ver? Dar aquela ofensazinha. Sim, exatamente. Né? Para picar. E tinha bater-lhes. Por acaso bater não, mas o que eu vou dizer é uma espécie de violência. Eu tinha pai 14 anos e estávamos todos lá na rua, não sei o quê, havia uma vizinha minha que nós picávamos e tal, e há um dia em que eu lhe digo, estamos todos, vê lá se queres levar, não me lembro se foi um chapadão, uma coisa assim do género. E ela saiu dali disparada. Com a mão ou uma chapada de pizza?
E ela saiu dali disparada e depois veio o pai lá à minha casa, tipo, o que é que fizeste à minha filha? Não sei o quê, fiquei à rasca. E imagina que eu tinha dado uma chapada, mesmo. Naquela altura, aos 14 anos, tinha dado uma chapada. Eu, hoje em dia, acho, ou seja, se isso tivesse acontecido, acharia isso lamentável, irreprovável e que devia ser punido por ter feito isso, não é? De alguma forma, punido dentro da proporcionalidade. Se tu levares isso à máxima potência e fazeres, imagina, um assalto, uma agressão mais forte, e tu perceberes que essa pessoa é uma pessoa completamente diferente, que se regenerou, que era resultado daquela altura, imagina que vivia numa casa que o pai bêbado batia na mulher, na mãe, não sei o quê, pá, e que aos 50 anos alguém vai lá e diz, olha, mas você deu uma tareia nesta pessoa nessa altura. É uma questão ética interessante de se debater, não é? É a mesma pessoa, essa pessoa deve ser punida pelo que fez, se no fundo ela mudou em relação. Pois, acho que tem que haver sistemas de... Por isso é que existe mecanismos de prescrição de crimes, por exemplo. Tem a ver com isso. Sim. É uma das razões. Houve um dos nossos ouvintes, dos nossos patronos que explicou que uma das razões é para a justiça não acumular casos, mas também porque as testemunhas já não são fiáveis. Por uma questão também de paz social, ou seja, às vezes é preferível a paz social à justiça, não é? Mas isso levanta questões... Sim, também já falámos disso. Eu acho que a prisão não deve ser um castigo. No meu entender, a prisão deve ser para isolar pessoas que são perigosas para a sociedade. Acho que se tu cometes um crime e que não há risco de tu seres reincidente, acho que deve haver formas melhores para tu contribuires para a sociedade do que estás preso. Porque está mais provado que não é? Vai fazer pior, vai sair de lá uma pessoa pior, a reinserção é difícil e portanto acho que não deve ser vista como um castigo, por muito que isso cause sofrimento às famílias da vítima ou à vítima. Não deve ser vista a prisão como um castigo. A prisão para mim é tipo, este gajo não se sabe comportar em sociedade ainda, não sabe, então não pode estar com as outras pessoas, tem que ser isolado, tem que estar aqui. E depois haver técnicas para tentar reabilitar essas pessoas, sabendo que há pessoas que não conseguem, claro. Não dá para reabilitar. Mas sim, acho que tu, se cometeste um crime em que é possível aferir, que é sempre difícil, tu não o vais cometer outra vez, e que és outra pessoa agora e que não o vais cometer, acho que sim, acho que era preferível para a sociedade e para a justiça, porque a prisão não pode ser vingança, não pode ter a ser feita uma prisão só para... os pais da vítima ou a vítima querem que aquilo aconteça. Não pode ser um método de vingança. Mas agora é sempre difícil fazer isso. Não há... A única forma de avaliar vítima, isso, né? São pessoas, as pessoas são falíveis e são manipuláveis e a pessoa até pode estar mudada e não fazer, mas está cá fora e passado 5 anos está mudada outra vez e pode estar mudada por pior. Não é? E se comete aí depois o crime. Na altura até o assessment foi bem feito, a avaliação. Mas depois esta pessoa que devia estar presa mais de 10 anos saiu em 5 e passado 5 faz merda. É difícil. Muito bem. Tens alguma sugestão para os nossos ouvintes? Olha, isso é o álbum do Slow J. O que é que há mais? Há o livro do Guilherme Duarte chamado Odeio Pessoas e do Gonçalves chamado Revolução. Exatamente. Que é uma boa prenda de Natal. E é isso. Há uma série nova que lançou o humorista Guilherme Geirinhas que se chama Vai Ficar Tudo Bem. Está no YouTube também. Ainda não vi, mas vi assim só... en passant, e pelo menos está com bom aspecto, mas não vi assim muita coisa, mas parece-me fixe. E que filmes é que eu vi? Vi o Sharper, um thrillerzito fixe. E para os nossos ouvintes que ainda não são patronos, também é uma boa época para se tornarem patronos e terem mais episódios. Todos os que ficaram para trás, os especiais e os que vêm aí. É uma boa altura, vem aí o fim de ano também, podem oferecer de presente às vossas namoradas. É isso. Pronto, vão patreon.com/sem barbas na língua e escolhem uma modalidade e têm acesso a tudo o que está para trás e podem fazer logo um ano com 15% de desconto. Tudo, é só facilidades. É só facilidades. Só facilidades. Muito bem, até daqui a 15 dias. Até à próxima.